a gente vai construindo o caminho e vai sendo gostoso. Tem as partes difíceis, mas a parte gostosa sempre é mais gratificante. Eu me chamo Fernando Lima, eu tenho 38 anos, sou professor, diretor, coreógrafo, gestor, e a minha história com a dança começou muito cedo. Desde sempre, eu sempre tive a dança como sempre tive a dança dentro de mim, assim, né, sempre participei de eventos e, enfim, sempre fui muito interessado pela dança. E sempre tive o incentivo dos meus familiares. Então, desde cedo eu participei de alguns campeonatos, que na época eram campeonatos de lambada, na década de 80, incentivado pela minha avó, incentivado pelos meus pais, e sempre tive esse amor, assim, tanto que tudo quanto era evento na escola que acontecia, eu estava inserido, assim, as professoras de educação física sempre me chamavam para que eu pudesse participar, e para mim era assim, poder fazer parte de algo relacionado à dança sempre era uma grande alegria, assim, era algo que eu já sentia que desde cedo fazia parte de quem eu era, assim, né. E aí por diante, meu pai era um fotógrafo de um jornal aqui da cidade, e ele cobria o festival de dança de Joinville, né. E aí um dia ele me convidou se eu queria assistir o festival de dança de Joinville para saber qual era esse universo, e eu gostava tanto de dança que ele queria que eu pudesse ver a grandiosidade que a gente tinha aqui na cidade e a qualidade de dança, né. E aí quando eu fui assistir esse festival, foi algo transformador, assim, né, foi algo que eu tive a certeza, com tão pouca idade, de que era aquilo que eu queria para minha vida, e aquilo me tocou de uma forma que eu nem sabia explicar, só sabia que eu era aquilo que eu gostaria de ter, assim, de seguir, né, para minha vida. A partir disso ele viu toda a minha empolgação em relação a esse fato e me indicou para uma escola de dança, para ser bolsista numa escola de dança de uma conhecida dele, e aí eu iniciei meus estudos como bailarino, né, no ano de 96, no Centro de Dança e Pesquisa Flávia Vargas, aqui em Joinville. E aí eu sempre tive grande amor pelo jazz, pelas danças urbanas, mas foi quando ele me falou: "Olha, se você quer dançar, você precisa começar pelo balé clássico, porque é a modalidade que vai te dar uma base que você vai usar para todas as modalidades, né". Então, mesmo resistente, eu encarei esse desafio, e aí comecei a estudar um pouco de balé clássico, de jazz, dança contemporânea, danças urbanas, e eu não tinha um conhecimento específico de cada modalidade. Eu amava dançar, né, eu amava me movimentar desde muito novo, assim. A trajetória como bailarino, eu comecei aos 14 anos, muito cedo, a coreografar, assumi esse grupo de dança escolar, trabalhava só com danças urbanas na época, e a partir disso a gente começou a conquistar várias premiações e, enfim, a gente comecei a enxergar a dança de outra forma também, né, não só a dança no meu corpo, mas como eu poderia dar vida a outros corpos com esse pensamento que eu, né, com as ideias que eu tinha. E eu me recordo, assim, de que eu trabalhava as colocações, assim, né, enquanto minha avó colhia bago de feijão, assim, para cozinhar meio-dia, eu fazia as posições dos bailarinos, ia desenhando a forma coreográfica e através daquilo ia criando possibilidades e já projetando essa forma criativa de organização, de composição coreográfica. E eu nem sabia que era composição coreográfica, mas como eu já estava inserindo nesse mundo, fui descobrindo quase de que autodidata, assim, né. E a partir disso eu tinha certeza de que, por mais que eu tentasse fugir da dança, ela estava nos meus poros, né. Então eu respirava, eu vivia a dança de todas as formas, assim. E aí, o grupo escolar foi dando super certo, eu já coreografei um trabalho, e aí no ano de 2000, quando eu tinha 16 anos, eu fui aprovado como coreógrafo já, no Festival de Dança de Joinville, a primeira vez, né. E a coreografia já foi premiada com a segunda colocação, sem o primeiro lugar, não teve uma colocação de primeiro lugar. Eu, na verdade, nem sabia o que estava acontecendo e a grandiosidade daquilo. Eu sabia quanto bailarino, porque eu já havia participado desde o ano de 96, né, como bailarino. Mas sempre de uma forma muito
não competitiva, sempre admirando o que é o contexto do evento em si, né? E aí, de repente, eu me vi sendo julgado por pessoas que eu, desde criança, admirava, né? E tendo um feedback muito legal. Então foi assim, mais um marco, né? E aí começou, além da jornada Fernando Bailarino, começou a jornada Fernando Coreógrafo, assim, né? E aí eu entendi de que muito mais do que bailarino, eu precisei ser bailarino para entender o outro lado, né? Que a minha paixão sempre foi ser coreógrafo, ser professor, dirigir. Foi muito mais ficar no backstage, sempre mais atrás, né? Do que propriamente em cena. Eu sempre fui apaixonado pelo mundo da dança, não porque eu queria que aquilo pudesse expressar através do meu corpo. Eu queria que o meu pensamento pudesse ser reverberasse em outros corpos, né? Então, eu acho que a minha vivência quanto bailarino foi exatamente para poder entender esse outro lado, né? Eu nunca fui um bailarino virtuoso, nunca tive grandes técnicas, mas eu sempre fui muito esforçado e criativo. Eu acho que isso me ajudou muito no processo dessa coisa do lado pedagógico, assim, né? As dificuldades me traziam um desafio para que eu pudesse propor para o corpo do outro que era possível, né? Então, eu sabia que, às vezes, uma potência de perna alta não servia, eu não conseguia, minha anatomia não ajudava, mas eu fui buscar a prevenção de lesões através das articulações, transferência de peso, enfim. Então, a partir disso, eu começo realmente a investir na dança, muito mais do que antes, porque daí eu já não me enxergo mais como uma criança deslumbrada com um mundo de cores e sensações, mas sim de possibilidades de criações e poder expressar isso, né? E aí, a partir disso, a gente entende de que esse grupo que veio comigo lá da escola, começa a ter vários nomes e a gente não tem mais uma identidade. Por mais que a gente tenha uma identidade de trabalho, a gente não tinha um nome que representava, né? Foi quando os meus bailarinos sentaram comigo em um dia que eu cheguei no ensaio, eles falaram, olha, a gente acha que, por um lado, não sei se você aceita, mas a gente acha que você precisa colocar o nome desse grupo de Grupo de Dança Fernando Lima. Porque leva o teu nome, são as tuas características, é o que você quer dizer com esse corpo. Então, a gente acha nada mais justo ter essa identidade e você poder trazer. Na época, eu muito receoso, falei, olha, gente, eu acho que é bem complicado, porque eu acho, em primeiro lugar, eu acho muito prepotente, assim, né? Trazer esse nome, eu ser tão jovem, trazer esse nome, dar esse nome a tantos nomes aqui dentro, né? Talvez a gente pudesse utilizar. Enfim, em uma grande conversa a gente teve, daí em 2004 surgiu o Grupo de Dança Fernando Lima. Só que a gente sempre passou por grandes dificuldades, né? O grupo sempre teve uma grande dificuldade, porque por mais que a gente como a gente não continuou fixo com nenhum espaço, a gente não tinha espaço fixo para que pudesse ensaiar. Então a gente já ensaiou em garagem de casa de bailarino, nós já ensaiamos na rua, nós já ensaiamos em piso cru, nós já ensaiamos em galpão de igreja cedido, emprestado. Toda semana era uma novidade, assim, a gente realmente não sabia qual seria o próximo ensaio, né? Em 2008 a gente participa do festival e foi um ano que eu tive uma ideia e falei assim, olha gente, ou vocês acreditam, vamos juntos, a gente não tinha patrocínio algum, eu criei um trabalho chamado Into the Light para o Festival de Dança de Joinville. Próxima apresentação, Grupo de Dança Fernando Lima, de Joinville. Coreografia Into the Light, de Fernando Lima. No palco, Grupo de Dança Fernando Lima. E era pendurar um monte de lâmpadas, era trazer as possibilidades que a luz pudesse gerar, né? E eu queria falar dessa relação de quanto a luz está acesa, existe vida no palco, né? Quando ela se apaga, a nossa arte também se apaga. Então eu queria falar um pouco de tecnologia, queria falar um pouco Só que para isso precisava de um investimento muito alto, porque eu queria que descesse 145 lâmpadas incandescentes, a gente fez um caixote com recortes, com luz de LED embaixo, isso em 2008, custava uma fortuna, né?
a gente alugou luzes específicas, ou seja, trabalhamos em campanha política, todo mundo, todos os bailarinos trabalhavam em banda noturnas, assim, de formaturas, enfim, de eventos, assim, para poder juntar esse dinheiro, todo mundo juntou, pagamos, deu tudo certo. Só que além de comprar todos os produtos, a gente teve que confeccionar. Então, um bailarino ficou com as mãos abertas de desfiar fio de lâmpadas, que foram não sei quantos metros de lâmpadas, foram praticamente todas as varas dos cenários do Centro Eventos, que tem aquela grandiosidade, né? E foi um único bailarino que fez isso. E aí os outros bailarinos também tentando cortar caixa de madeira para poder colocar os LEDs, enfim, todo esse trabalho manual. A gente nem tinha tutorial na época, né? Foi descoberto pela gente, construído, né, por nós mesmos e com zero recurso, né, sem nenhum patrocínio. Então era uma coisa tão grandiosa que desciam cento e não sei quantas lâmpadas e os bailarinos dançavam em volta. A gente não teve tempo hábil para poder ensaiar com isso, então tudo poderia ter dado muito errado. E aí no final das contas a gente foi dançar, não deu nada certo. Bom, deu, né? Mas dentro da proposta de que a gente havia pago lâmpadas extras, descer lâmpadas, metade das coisas não deram certas. Então a gente ficou bem decepcionado, descemos todos do palco, super frustrados assim. E aí estávamos nós sentados lá na Feira da Sapatilha esperando o resultado. Aliás, não esperávamos porque a gente sabia que era uma noite super forte e existiam nomes que a gente admirava desde sempre. Então pra gente já era uma alegria estar lá dentro e mostrar um trabalho, um pensamento no coletivo e de uma ideia que a gente acreditava muito, assim, né? E aí saiu o resultado, a gente tirou segundo lugar e a gente ficou muito feliz, porque a gente jamais imaginava aquilo, assim, a gente nem entendia, na verdade, o que estava acontecendo, porque pra gente era algo que não iria acontecer. Então acho que o mais importante nessa trajetória toda é entender que esse grupo era muito mais do que um grupo, se tornava uma família, assim, né? E pessoas que se apoiavam no amor pela dança e nas dificuldades do cotidiano. Então a gente era unidos não só em sala de aula, a gente saía de sala de aula, a gente criava, mas a gente tinha o pós também, né? Então muitas chegavam com filhos e enquanto ensaiavam eu cuidava do filho. Então eu acho que a história mais bonita é exatamente essa, de compartilhar muito mais do que a arte, a vida, assim, né? E a vida das pessoas. Eu sempre falo para os meus bailarinos, nossa, vocês têm muita responsabilidade. Vocês às vezes são responsáveis por fazer alguém se apaixonar pela dança e virar um grande nome. E vocês nem sabem disso. A gente é capaz de transformar a vida do outro através da dança. Às vezes, sei lá, a pessoa chega de uma forma tão... Eu mesmo, quanto espectador, né? Quantas vezes fui assistir um espetáculo e falei, nossa, isso faz muito sentido para mim, assim, né? Eles discutiram uma coisa e me mudou, fez eu repensar, assim. Então, eu acho que nada pode ser gratuito, tem que ser dessa forma, você tem que ser sincero, assim, né? Então, todos esses anos que a gente participou, desde o ano 2000 até o último ano, no festival, a gente sempre foi premiado no festival, sempre teve premiações, sempre tivemos destaque. Muita gente tem preconceito com o festival, assim, fala que o festival, mas por causa do troféu, depende do teu propósito. Se o teu propósito for o troféu, realmente vai ser um espaço limitado, né? Agora, se for compartilhar, assistir com carinho, pensar nas tendências, pensar em tudo que está sendo compartilhado, é um prato cheio para que você possa beber da fonte durante mais o próximo ano. E não são premiações que mudam a nossa trajetória, né? Eu acho que é o decorrer disso, as pessoas que acreditam nisso, as oportunidades que o festival dá, porque a partir daí o festival me deu muita oportunidade, né? Através do festival, que foi uma vitrine, as pessoas conheceram quem era o Fernando Lima. O Fernando foi conhecido através de festivais, não só de Joinville, mas todos os festivais que eu participo, porque existia um público que faz parte da classe, e aí vai gerando, né? Eu gosto do trabalho dele, então eu vou contratá-lo. Então acaba virando uma rede de negócios também, não só de contato, quando a gente encontra nossos parceiros, amigos de dança, né? De ofício, mas a gente começa a entender que começa a conectar as pessoas profissionalmente também, né? Faz todo sentido ser filho de festival, porque olha como ele
inseriu dentro de um mercado, né? Uma criança que se apaixonou pela dança dentro de um festival, num contexto profissional, hoje sobrevive da dança, né? Através desses contatos. Então, assim, eu digo que a minha história anda lado a lado do Festival de Dança de Joinville, não tem como negar.